Eu sou Alessandra Gouveia e estamos com mais um programa, O Poder da Palavra. Mas antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você que se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho para quando tiver novidade você ser notificado e dizer também que estamos em todas as plataformas, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E hoje estamos aqui com um tema maravilhoso. Vamos falar hoje que atitudes podemos tomar para melhorar nossa vida como cristãos. Estou hoje com duas convidadas maravilhosas, minhas amigas pessoais, pessoas que eu amo, que eu convivo diariamente. É Deise Marques, ela é diaconisa, ela é empresária, dona da Deise Modas. Também Jaira, que ela é uma empreendedora, ela também é diaconisa da igreja Cristo Vive. Então, estamos aqui para bater um papo hoje, falar sobre esse assunto, né, abordar vários aspectos da vida cristã, o que é que podemos melhorar, o que é que podemos fazer com a nossa comunhão com Deus, né, para melhorar, para estarmos mais perto de Deus, para levarmos realmente uma vida de santificação, né? E podemos ter o nosso Senhor ali junto conosco no nosso dia a dia, operando, né? E assim sermos cristãos exemplares. Então eu gostaria que nossas amigas falassem, né? Pode ficar à vontade, vocês podem ler um versículo. Então, Ale, eu tenho esse versículo na minha vida porque foi uma experiência que eu tive com Deus. E aí, esse Salmo 27 está dizendo: anelo pela presença de Deus. Então, esse salmo, ele traz para a gente esse desejo de a gente estar perto de Deus. Anelar é estar perto, é desejar a presença de Deus. E para isso acontecer, a gente precisa o quê? Meditar na palavra de Deus, para que essa palavra venha introduzir no nosso coração e a gente sentir força, sentir vida restaurada. E para ter vida restaurada, a gente precisa dessa palavra. Para ter uma vida restaurada e sentir a presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente é cristão, tanto tempo, mas a gente não dá essa importância à palavra. E às vezes a gente não tem tempo, diz que não tem. É a desculpa do cristão, muitas vezes diz que não tem o tempo para ler. E aí vai deixando a desejar. E aí passa tantos anos dentro do evangelho, mas não vive o evangelho como Deus determinou, né? Quando ele fala assim: e vós está limpo pela palavra que vos tenho falado, exatamente a palavra de Deus que vai nos limpando, tirando as coisas feias, coisas erradas que a gente faz, tirando as impurezas, para a gente ter uma vida transparente e a gente demonstrar Cristo em nós. Porque quando a Bíblia diz Cristo em vós, né? A esperança da glória, Cristo tem que estar em nós 24 horas. E tem que aparecer isso nas nossas atitudes, nas nossas ações. E esse Salmo, o 27 primeiro, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, muitas vezes, a gente tem um medo natural, né? A gente passa por situações que a gente tem medo, a gente sente tristeza, isso é normal. Porque somos seres humanos, somos seres sujeitos a essas coisas, a sentir Mas quando a gente vê nesse salmo, o Senhor é a minha luz, a minha salvação e não vou ter medo, a gente passa a ter essa confiança porque a gente sabe que Deus está pertinho de nós. É verdade. E a gente não vai ter medo e vai ultrapassar o limite. O medo normal a gente sente, né? Porque são situações que a gente é diferente, a gente não é um novo, é um medo normal, mas esse medo não pode paralisar. Não pode fazer a gente parar. Não pode deixar tomar conta de você. Parar, como ser humano, você vai sentir medo, porque isso é natural, né? Nós somos falhos. Vamos sentir medo, passamos por momentos que vamos ter ansiedade em certos aspectos, mas a gente não pode deixar que aquilo ali tome conta, né? Porque, como a palavra de Deus diz, que a gente não pode estar ansioso por coisa alguma, porque a gente tem que colocar as nossas petições, a nossa ansiedade na mão do Senhor.
E o medo a gente pode até sentir, mas a gente não pode deixar que ele tome conta de nós, né? Que ele governe a nossa vida. Por quê? Porque nós temos um Deus que ele toma conta da nossa vida e todos os aspectos, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E uma coisa que eu achei muito importante que você falou aí é a questão de ler a palavra de Deus e ter o conhecimento. Como é que eu posso amar alguém? Como é que eu posso ter intimidade com alguém se eu não procuro conhecê-lo? Exatamente. E qual é a maneira que a gente conhece a Deus? A gente lendo a sua palavra. É assim que a gente vai conhecer a Deus. Então, todo cristão, ele tem por obrigação, é um dos aspectos que eu até relacionei aqui alguns conselhos para se dar a um cristão, né, para ele melhorar a sua vida. E um desses conselhos é justamente ler. E ler a palavra de Deus, porque quando você lê a palavra de Deus, você se aproxima, você conhece, você tem intimidade, você procura mais estar perto e saber do que agrada a Deus, dos procedimentos que você deve ter, da vida que você deve levar. Aí falando sobre esse salmo, ainda no verso 14, eu tive essa experiência com Deus, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu não estava atenta à palavra de Deus, eu não estava lendo, porque eu estava trabalhando, tirando as férias da minha irmã, e eu não estava com tempo suficiente para ler. Aí eu passei por um momento muito difícil. Eu estava a ponto de surtar, porque eu estava sentindo a ausência de Deus na minha vida. Eu estava me sentindo frágil, eu estava me sentindo sem esperança, eu estava me sentindo só, porque eu estava dizendo, meu Deus, eu oro tanto tempo eu estou orando e Deus não responde às minhas necessidades. E aí eu estava quase não indo para o culto nesse dia. E aí, mas de repente o Espírito Santo me posicionou, e eu me vesti e fui. Glória a Deus. E quando eu entro na porta da igreja, a palavra veio diretamente no meu coração. Foi esse Salmo 27, 14. E diz assim: espera pelo Senhor e tem bom ânimo. E fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Glória a Deus. Amém. O Senhor fala 2 vezes espera. Espera. Por quê? Porque a gente não tem paciência de esperar. Hoje, A gente agora, tem muita pressa. Então, essa palavra foi uma palavra que me transformou de uma maneira. E no outro dia eu estava pulando, louvando ao Senhor de um pé só. Olha só, passou de glória a uma... Deus. Veja o poder que a Exatamente, palavra o tem, que poder. você passou de uma situação de angústia, isso. de desespero, para uma situação de confiança. E outro é. conselho, É. esperar em Deus. Esperar não é? em Deus. Porque quando a gente espera em Deus, Ele sempre faz o melhor para a nossa vida, né? Ele tem a visão do amanhã, a visão futura, e também está enquadrado aí a confiança. né? Exatamente. A E por conta confiança em disso que a Deus. gente às vezes está num momento triste, está ainda deprimida, assim, se sentindo meio só. Aí a gente, em vez de procurar uma pessoa para conversar de Deus, ou ler a palavra de Deus, a gente se isola. Aí é por isso que verdade. vem a depressão. A depressão surge exatamente por conta disso, porque a gente sente aquela falta da palavra para introduzir no nosso coração. A E esperança. quando Deus está dizendo para a gente ter esperança, espera no Senhor, porque o Senhor não falha. O que falha, às vezes, é a gente não ter esse momento com Deus. Então, é uma falha verdade. nossa. O Senhor não fala. Todas as promessas do Senhor, e Ele falou, vai se cumprir na nossa vida. Mas tem um momento certo. Tem um momento certo. E aí eu tenho essa experiência, porque eu vivi. E quando a gente vive essa experiência, a gente pode falar para outras pessoas que estão nessa situação. Pode ser você hoje, nessa noite, nessa tarde, nesse dia. Eu não sei em que momento você vai ouvir essa gravação, mas pode ser você que esteja nessa situação sem esperança, né?
achando e Deus está demorando, achando e Deus não respondeu sua oração, porque você não merece. Muitas vezes a pessoa pensa, né? Eu não mereço, não tive ainda a resposta eu já de ouvi Deus. muito isso. E sem Mas, falar que Deus, ele trabalha em silêncio, né? Exatamente. Às vezes você acha que ele não está ouvindo você, mas ele está ouvindo. Exatamente. Ele está trabalhando a seu favor, né? Exatamente. Aí por isso que muitas vezes as pessoas retrocedem. Verdade. Deus não Deus não desampara. Confia nele. Nunca. Deus não desampara, mas a gente precisa fazer o quê? Deixar essa palavra transbordar a nossa oração, preencher a nossa alma. E aquela alma que está abatida, desanimada, ela vai ser renovada através da palavra. O Espírito Santo vai trazer o consolo que a gente precisa para a gente continuar na espera. Aleluia. Porque a gente não sabe o tempo que Deus vai responder. Deus não diz amanhã ou depois, ele manda esperar. Porque também tudo que ele faz é perfeito, né? Ele não vai dar qualquer a coisa, né? Dele é ele sempre dá o a melhor, né? Então, tem que ser o tempo certo de Deus. Verdade. Mas aí o Provérbios também diz assim, ó, Provérbios 12, 25 diz assim, o coração ansioso, ele o abate, né? Abatido, mas uma boa palavra o alegra. Amém. Verdade. Então, essa é tão lindo quando a gente vê e a palavra alegra o nosso coração. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está querendo nos dar o melhor. Deus fica feliz quando ele vê o seu filho feliz. Mas por que a gente às vezes não sente a presença de Deus? Porque a gente não está buscando. Aí se fecha, né, para a situação, não fala com Deus, não ora. Porque muitas vezes eu não tive depressão na minha infância, porque eu ia chorar no meu travesseiro. Eu e Deus, eu nem conhecia ainda a palavra. Mas já falava com Mas já falava com Deus. Porque às vezes minha mãe me tratava com muita aspereza e isso me deixava muito ferida, minha alma ferida, e eu ia chorar no meu travesseiro para falar, por que, meu Deus, minha mãe fala assim, porque ela me trata assim, exatamente porque Deus vai responder às suas necessidades. Mas você tem um amigo bem presente, você não precisa. É o melhor amigo. Você não precisa sair para de porta em porta atrás de amizade, falar dos seus problemas e não vão resolver. E ainda dá conselho errado, né? E aí, sem falar que quando a gente chora, né, a gente alivia o sofrimento. Isso, é verdade. O que está dentro de você sai. Aquela angústia, aquela tristeza sai. E foi isso. E eu não tive depressão na minha adolescência porque eu tinha esse amigo bem presente. Eu não conhecia ainda, mas eu sabia não que conhecia de perto. Não conhecia ainda, porque eu conheci depois, eu conheci a Bíblia, né? Porque eu conhecia falar de Jesus, mas hoje eu conheço, e ele ouve a minha oração, ele ouve as minhas necessidades, supre todas elas. Amém, aí hoje eu posso dizer, hoje eu posso falar, né? E eu realmente conheço Jesus, porque ele já realmente respondeu todas as minhas necessidades, a minha oração, todas foram ouvidas. Então é muito bom a gente poder passar para você que está aí nessa situação, pode ser hoje sua situação hoje, e a gente passar para você. Confia no Senhor, espera nele, tem bom ânimo. Ele vai satisfazer o teu desejo, ele vai atender a tua oração no tempo determinado. A sua necessidade. No tempo determinado. Agora, um conselho também, eu acho que valioso que eu posso dar para você que está passando um momento difícil e acha que precisa conversar com alguém, porque é bom a gente pedir conselhos, mas procure alguém que seja temente à palavra de Deus. Procure alguém que tenha vida. Procure alguém que tenha algo da parte de Deus para te aconselhar, para trazer para você. Porque eu já passei também por situações muito difíceis na minha vida e foram pessoas, inclusive a minha amiga que está aqui, que me ajudaram com conselhos, porque eu sei que tem, às vezes, quando você está sofrendo angústia, fica difícil até orar, fica difícil até falar com Deus. Muitas vezes você ajoelha e não consegue nem falar, só chora. E você quer ouvir, né? Você quer ouvir alguma coisa, você quer ouvir algo que te traga esperança, que tire você daquela situação. Então procure alguém que da parte de Deus para te aconselhar.
alguém que tenha vida, alguém que seja digno, né, de trazer, que né? vive em santidade. Não Tenha vá, algo pra lhe não vá oferecer. procurar qualquer pessoa para estar ouvindo conselhos errados, né? Então, procure alguém que seja temente a Deus. Um dos motivos que eu consegui melhorar muito a minha comunhão com Deus foi eu escrevendo os meus erros. Erros. Todos nós, seres humanos, a gente temos erros. Principalmente quando a gente volta, né, o corpo de Cristo, né? Então a gente tem que ver o que é que a gente tem que listar na nossa vida como cristão para que a gente venha melhorar. Né? Porque Deus diz: vinde como estáis, mas não ficais do jeito que chegaste. Não permaneça. Né? Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei e fui vendo tudo que não agradava a Deus. Porque não adianta você estar dentro da igreja mostrando uma coisa que dentro de casa você não é. É importante que Deus, ele quer que primeiro a gente cuide da casa, da nossa casa. Não adianta você tratar o seu irmão lá fora bem, ajudar se o da casa você não faz isso, né? Então é importante que nós, como cristãos, a gente primeiro arrume a nossa casa, a nossa vida. Então o que é que eu faço? Como esposa, eu saí listando, fui melhorando. Como mãe, saí melhorando. Eu sirvo a igreja, como é que eu posso melhorar? E fui lá e fui melhorando. Eita, aconteceu que um irmão disse uma palavra que eu me entristeci. Na palavra diz que Deus disse que não separasse o joio do trigo. Né? Então, vai ter irmão dentro da igreja que muita gente, os pessoal diz assim, sair da igreja por causa do irmão. Pois Jesus fez o quê? Eu vou dizer uma coisa pra você. Deus fez o quê com você? Deus não fez nada com você. O seu irmão está lhe ajudando a tratar coisa que Deus quer que saia da sua vida. Que está, né? Então, o que foi que aconteceu? Eu saí entendendo que quando Deus não quer separar o joio do trigo é porque Ele quer me ensinar algo. Porque a palavra dele diz que é para olhar só para ele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, Deus, você nunca vai se decepcionar com ele. Nunca. O irmão, o pastor, são seres humanos, né? As pessoas que estão ali dentro, eles vão errar. Eles vão errar com você, vão errar com o outro e podem até te magoar. Mas Deus, ele nunca vai te decepcionar. E a palavra dele diz: olhe para mim. É para ele. Né? O alvo é Cristo, você tem que olhar para ele, que foi ele que morreu na cruz para salvar a mim e a você. Então foi através disso que eu estou vendo minha vida sendo transformado, né? Viver a verdade, enfrentar os nossos medos, os nossos erros, os nossos acertos, porque mesmo antes, Deus já nos conhece, né? Deus já sabe o que fazemos, o que pensamos. É só a gente querer o quê? Trazer o reino de Deus para a nossa vida, para a nossa casa. Então, isso que está fazendo eu avançar, né? E está fazendo também eu ajudar, porque a minha loja também termina sendo uma porta, né? Para que eu possa ajudar outras pessoas, né? Quantas pessoas chegam na loja precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um conforto, e eu estou ali, né? Porque o verdadeiro cristão é isso, né? Ele veio para servir. Tá sempre servir. Então eu fico muito feliz, porque através da minha melhora, né, eu estou ajudando outras pessoas. Isso é muito bom. É muito bom saber que eu estou amadurecendo, né? A gente, às vezes, o pessoal diz assim, é muito fácil você me dizer isso. Não, é fácil. Não. Eu passei. A gente sabe a construção que foi para chegar até o momento. Então, é importante a gente ter essa consciência de listar coisas que nos afastam de Deus. Né? E viver a verdade. Eu erro nisso aqui mesmo, me perdoe. Senhor, o Senhor já me conhece, não adianta. Sendo transformado, sendo né? transformado cada dia. E glória a Deus por isso. E a gente estamos aqui por causa disso, né? Para falar um pouco deste amor, né, de Deus, de transformação de nossa vida, né, já? A gente volta já. Vamos tomar uma aguinha? Vamos embora. E para você que está pegando o nosso programa agora, O Poder da Palavra, nós estamos com um tema hoje muito interessante.
Que atitudes podemos ter para melhorar nossa vida cristã? E a gente tem aqui uma coisa que está assim, acontecendo muito com as pessoas, né, Deise? Que é a questão da ansiedade. Muitos cristãos, não a população em si, mas também muitos cristãos estão sendo acometidos, né? Por esse mal que é a ansiedade. Que no caso é uma doença, né? A ansiedade é importante que você procure um médico, um especialista, porque é bom a gente ser acompanhado, tá? E também a gente também tá na palavra também de Deus, né? Principalmente o povo cristão. A gente tem que também se alimentar da palavra, mas é importante a gente também ir ao médico, né? Para que a gente possa se tratar, porque a partir do momento que a gente começa a se tratar, porque na verdade a ansiedade e a depressão, ela vem por causa de alguma coisa que aconteceu na sua vida. É verdade. Tanto quando você é criança, quando você é jovem, quando você... vamos dizer, eu tenho 43 anos. Pode ser que aconteça alguma coisa hoje na minha vida e eu possa ter a depressão, a ansiedade, pode acontecer, entendeu? Então, é importante que a gente esteja sempre alerta a isso, que muita gente tá... Olha, eu vou dizer uma coisa a você, na loja mesmo, eu tenho dado bastante esse versículo 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, que Jaira trouxe hoje aqui pra gente. Por quê? Porque muita gente tá chegando depressiva, com ansiedade, crise. Isso não tem idade, viu? Não tem idades, entendeu? Tem. Então, é importante que a gente vá ao médico, é importante que a gente faça exercício Procure físico, ajuda, né? E é importante que a gente leia a palavra, porque a palavra transforma, né? Só a ansiedade não é falta de fé. Não, é não. A ansiedade, muitas vezes, são coisas que você está esperando para acontecer e você está na expectativa e isso vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Aí você fica ansioso para as coisas acontecerem. Só a depressão já vai mais além, porque já é uma situação que você viveu e ela está ali trazendo essa prisão na sua mente. É verdade. Você agora usou um termo certo, sabia, Jaira? Prisão. A depressão, é uma prisão. Ela te aprisiona naquele lugar escuro, naquele lugar sem esperança, sem expectativa, né? Você só vê aquilo ali e não consegue sair daquele momento. Você se fecha na situação. A ansiedade é um estado momentâneo. Porque a minha irmã, ela estava ansiosa para a mudança dela e para a chegada da neta. Ela estava tão ansiosa e a pressão dela aumentou. Quando ela ficou surpresa, quando ela foi na médica fazer um exame normal, assim, de rotina, e aí a médica aferiu a pressão dela, aí estava alta. Ela disse, meu Deus, eu nunca tive pressão alta. Exatamente por conta disso. A ansiedade mexe com todo o metabolismo seu e altera suas taxas. E não vai resolver o problema. Porque você está ali só inquieto, mas você não resolve nada. Você não tem o poder de resolver. Porque tudo já está determinado por Deus. Aí, quando a gente vê aqui nessa palavra em 1 de Pedro 5, 7... O Senhor diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se Deus tem cuidado de vós, por que você está preocupado? Se ele cuida, ele já determinou tudo que vai acontecer na sua vida. A Bíblia diz que todos os dias estão escritos e determinados. Por mais ansioso que você esteja, não vai mudar nada, não vai alterar nada, vai deixar a tua alma aflita. Você vai perder seu sono, você vai ter suas taxas todas alteradas e você não vai ver resultado. Então, o resultado é lançar. Como é que eu vou lançar? É orar, Senhor, está nas tuas mãos, tu está trabalhando a meu favor, então toma, Senhor. É lançar, toma, Senhor. Cuida desse problema, resolve essa situação, porque eu não posso fazer nada, é o Senhor que pode.
né? Então, lançar é isso. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu já deixei com Deus, mas só deixou Mas da fica boca para lá fora. e vai lá e fica naquela agonia, porque Eu vou quer resolver, fazer, eu vou não fazer, resolve. e toma a frente verdade. e vai lá e faz alguma coisa. Eu gosto de fazer sempre uma comparação que eu acho muito, muito assim, legal para as pessoas entenderem mais ou menos o que é você confiar em Deus. Uma criança, quando ela é bem novinha e ela está no braço da mãe e o pai chega junto e diz assim, vem, a criança ela se lança. É verdade. Ela se joga. Se joga. Por quê? Isso mesmo. Porque ela tem a plena confiança de que o pai vai segurar. É verdade. E é assim que nós temos que ser com Para Deus. lançar na mão de Deus isso. Lançar, se lançar. É. É confiar que o Senhor ali, Ele está provendo Todas e as cuidando coisas, de é. todas as Resolvendo. coisas na tua vida. E Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Então, é essa confiança que a gente tem que ter em Deus. A mesma confiança que uma criança tem, que o pai vai ali proteger, que vai ali segurar, que vai ali cuidar, é a confiança que a gente tem que ter, no Senhor, de deixar tudo nas mãos dele. Lógico, há coisas que precisamos fazer a nossa parte. É isso né? mesmo. Porque Deus ele faz o impossível. É. Mas há coisas que a gente precisa fazer. Mas quando se trata da ansiedade, de você estar naquela expectativa, de você perder Que o já sono, passou de do você controle, perder né? a fome. Já passou do Já controle passou aí. do controle, porque você ou está esperando alguma coisa, ou precisa fazer alguma coisa. Isso não é legal, né? Porque quando você toma essa atitude, você está botando o trabalhar de Deus em xeque. É isso né? mesmo. Você não está confiando naquilo que Deus ele vai fazer na tua vida. Quando a gente lança, quando a gente deixa, Confia, é porque a né? gente sabe. Confia, Ó, é isso eu mesmo. sei o que Deus vai Descansa, né? fazer. Descansa. Descansa. Não vou dizer que é fácil, né? Não é fácil, porque somos imediatistas. Queremos tudo para logo, para ontem, né? Queremos resoluções imediatas. O ser humano é assim. Mas quando a gente se determina a colocar a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, as nossas angústias nas mãos do Senhor, Ele sempre fará o melhor. Sempre, sempre Deus fará o melhor. Porque, na verdade, a ansiedade, ela vai fazer parte da nossa vida, né? A gente vai ficar ansioso com alguma coisa. Exatamente. Agora, quando a gente vê que passou do controle, que nem você falou, a partir do momento que eu não consigo comer, a partir do momento que eu não consigo dormir, a partir do momento que as pessoas falam comigo e eu sou grosseira, então, epa, vamos lá. Vamos conversar com Deus. Deus, vem cá, saiu do meu controle. Eu lanço nas tuas mãos, confio, espero, descanso, que eu sei que o mais tu vai fazer, É né? verdade. Exatamente onde está a diferença. A pessoa que sabe e a pessoa que não sabe. Porque a gente estava vendo, eu estava você falando, e eu estava, esse versículo de Mateus 8:23, falando, e Deus há uma tempestade. Oh, E o glória! discípulo de Jesus estava lá com Jesus. Mas ele não conhecia Jesus, não conhecia o poder que Jesus tinha. Aí o barco estava quase afundando Quase e eles tentando resolver, né? Jogava o balde para fora, a água voltava, ele tentando resolver o problema sozinho. Aí quando ele percebeu que Jesus estava dormindo, né? Ele disse: a gente está quase aqui morrendo e o mestre Jesus está não aí. tá tentando, que a gente tá não quase tá morrendo percebendo aqui, nada. acorda. Não está percebendo o que está acontecendo. Aí ele acordou Jesus desesperado, né? Mestre, né? A gente está quase morrendo e tu não se importa. Aí Jesus disse assim: calma, quieta, para o vento, para o mar, para tudo. E eles ficaram Glória assim, a Deus. sem entender, né? Um foi isso, é esse. E até o vento e o mar lhe Glória a obedecem. Deus. Então, muitas vezes acontece isso com nós, e somos cristãos, porque a gente sabe que Jesus está no controle da nossa vida, e Jesus Mesmo está. assim a gente se desespera. E a gente está ali em desespero, mas a gente sabe que ele vai atender. Eu acho que o ensinamento que a gente tem dessa passagem bíblica é que, como cristãos, vamos ter tempestades na nossa vida. Vamos atravessar por tempestades. Mas Jesus estando no barco é diferente. É diferente.
Porque ele tem o poder sobre as águas, ele tem o poder sobre o vento, ele tem o poder sobre o mar. Então, ele é quem acalma tudo, né? Não importa se você está no olho do furacão, como diz a história. Exatamente. Mas se o Senhor está no barco contigo, você vai passar, né? Vem a tempestade, mas também depois vem a calmaria. Aí os discípulos só puderam ver e Jesus ia resolver o problema quando ele viu o acontecimento. E Jesus mandou parar, né, o vento e o mar. E ele ficou assim, sem entender, né? Ele também não estava ali usando o mestre, mas não conhecia o poder do mestre. É verdade. Hoje a gente conhece o poder de Deus. Tanto é, a Bíblia diz lá em Efésios 3:20, e o Senhor diz que o poder está em nós, né? E ele é poderoso para fazer tudo que a gente pensa e a gente pede, conforme o poder que está em nós. Então, o poder está em nós. Ele dá todas as armas para a gente lutar, né? O poder está em nós, mas o que está faltando para a gente ver os acontecimentos que Jesus fazia no passado e ver hoje na nossa vida. É essa intimidade que a gente precisa ter. É verdade. Essa intimidade. Os discípulos estavam andando com Jesus, mas não tinha essa intimidade com ele. Por isso ele se espantou. É esse. Mas a gente sabe quem Andavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Não conhecia, né? Então a importância da gente conhecer Jesus é como? Através da Bíblia. É verdade. E tem um versículo também, eu tenho uma paixão por ele, e é um versículo que realmente eu tive muita experiência com Deus, e está lá em Provérbios 4:20. Esse versículo, ele dá um ensinamento, e a gente precisa fazer isso todo dia. Glória a Deus. É um ensinamento. E se a gente não fizer isso todo dia, ele dá uma instrução para você fazer, para você ter esse controle, para você ter os problemas, as suas emoções resolvidas. Amém. É esse versículo, você precisa meditar nele todo dia. Porque eu medito todo dia, é por isso que eu tenho essa calmaria, né? A tempestade está acontecendo e eu estou lá tranquila. Jaira? Ele diz assim, nesse versículo, Provérbios 4:20, filho meu, atenta para minhas palavras, aos meus ensinamentos e nos ouvidos. Glória a Deus. Não a deixa apartar dos teus olhos, porque a gente tem que ler. Tem que ler. Mas guarda no mais íntimo do teu coração, porque é vida para quem acha e saúde para o teu corpo. Então, porque a depressão acontece e o medo e a ansiedade, pânico de ansiedade. E está faltando isso. É isso mesmo. Essa palavra é a palavra-chave. Ele disse, e a palavra tem que guardar no coração, é vida para quem acha e saúde para o teu corpo. Glória a Deus. Essa palavra, esse versículo não estava nem aí no texto, mas Deus me usa de uma maneira tão profunda e eu fico maravilhada. Deus, e essa palavra vai chegar no teu coração hoje. E tu vai ter essa vida transformada. Saúde transformada. Né? Amém. Isso aí é maravilhoso quando a gente tem essa experiência com Deus. E eu tenho essa experiência porque eu tinha um problema de alergia muito sério. Eu tinha, todo final de semana eu estava com alergia, inchava, o rosto inchava tudo. E eu não podia entrar no ar-condicionado, numa fila de banco, nos correios, lá onde tinha ar-condicionado, eu saía de lá totalmente entupida. E eu usava essa palavra para evangelizar no hospital. E eu falava com tanta firmeza, com tanta certeza, essa palavra voltava para mim com uma força incrível. Eu fui curada. A médica tinha mandado eu fazer o tratamento antialérgico. E eu ficava resistindo para não ir fazer. Porque remédio antialérgico traz muita consequência, você engorda muito, é uma coisa muito irreversível. O coração também. E aí eu não iria fazer esse tratamento, mas eu fui curada com essa palavra. Amém. Glória a Deus. A gente vai tomar uma aguinha aqui novamente, já a gente volta. Glória. E estamos agora de volta, né? Continuando com o nosso tema, que atitudes podemos tomar como cristãos para melhorar, né? Melhorar na nossa vida como cristão. E a gente estava falando aqui sobre a ansiedade, sobre a depressão. A nossa diaconisa Jaira, ela falou sobre uma experiência, né, da sua vida, como ela foi curada de algo
que lhe acometia, né, que ela tinha problemas alérgicos, e ali, através da palavra de Deus, ela trouxe para a sua vida e ali ela foi curada. Muitas vezes o cristão, por ter medo, né, por estar ansioso, por viver uma depressão, pergunta, será que eu sou um mau crente, né? Você não é um mau crente, né? Isso acontece na vida de todo mundo. A diferença é que nós, como cristãos, a gente temos Cristo, né? A gente temos a Bíblia Sagrada para que possamos trabalhar todas as áreas da nossa vida. Olha, tudo que você passar na sua vida, corra para a Bíblia Sagrada, porque ele fala sobre todas as áreas da sua vida. Tem ensinamento para tudo. Conselhos, ensinamentos para você em todas as áreas da sua vida. Ensina você a educar seus filhos, ensina a você tomar conta dos seus negócios, a você ser uma boa esposa, a você ser um bom marido, a você ser um bom filho, né? A você temer a Deus. Então, todo o ensinamento, até o que você... A sua alimentação, a Bíblia ela ensina. Né? Você tem aqui um manual de Deus para a tua vida, para você ser abençoado. Aleluia. Para você obter a vida eterna, que é o principal, né? Nós como cristãos, a gente está aqui na Terra, isso aqui é uma passagem, um tempo é muito curto, porque o cristão, o sonho dele, né? E ele trabalha todo dia, é para obter a vida eterna, a salvação, é morar com Deus. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa jornada, né, a nossa luta todos os dias, Amém. Porque a palavra de Deus diz que o céu ele é conseguido à força, né? A gente tem que lutar mesmo contra o pecado e a gente tem várias atitudes. O que a gente está conversando aqui é justamente sobre isso, sobre, às vezes, os procedimentos que os cristãos tem, estando dentro da igreja, às vezes há muitos anos, mas tendo práticas que não condiz com a palavra de Deus, né? Que já deveriam ali ter se consertado, ser tratado, né? E isso às vezes é algo terrível, né? Porque o evangelho ele tem esse poder. A primeira coisa que o evangelho faz é mostrar quem você é. Que você é um pecador, né? Que você está ali, você é indigno, mas também tem a boa nova, que é você foi alcançado pela graça de Deus, né? Você foi salvo. Deus ele amou você antes mesmo de você nascer. Ele já te amava. Então, essa é a boa nova do Evangelho. A palavra de Deus diz assim, vinde como estás. Mas também você não pode permanecer como você veio. Porque o Evangelho, ele transforma, ele é transformador. Amém, glória a Deus. Aí, falando sobre isso, né, a gente vai falar sobre os personagens bíblicos. E também tiveram momentos, como você hoje está passando, se for o teu caso, a gente vê Elias, né? Quando ele... destruiu todos os profetas de Baal. Isso. Ele poderia estar ali cheio de poder, né? Se achando cheio de poder, mas ele teve medo, ele se escondeu e ele, uma tristeza tão profunda, ele se sentiu sem força. Aí ele teve vontade de morrer. E olha que Elias era um homem tremendamente usado por Deus. Mas passou. E por que está registrado isso? Porque é homem normal, como você, você. A gente vai passar por essa situação. Mas sempre Deus vai lá e vai te trazer de volta, né? Não vai correr, não, Elias. Volta e vai resolver tudo e ficou faltando ainda. E aí a gente também vê Davi. Passou por situações de ansiedade. Quando ele estava se escondendo de Saul, né? Jonas, caverna. Jonas, Jó, Jeremias, Paulo e até Jesus no jardim de Getsema. Quando ele suou sangue. Foi momento de homem. É verdade. Jesus era Deus, mas foi um momento de homem e ele passou. E por que a gente não vai passar? A gente vai passar, mas a gente vai suportar, porque a gente vai ter esse refúgio em Deus. Porque o Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, Ele vai nos fortalecer dentro dessa situação. E aí Ele não vai impedir que a gente entre
na situação, ele vai tirar você da situação. Depois que você está lá, ele vai lá e puxa você, vem, você é meu, você não vai ficar aí prostrado. E foi isso que aconteceu com Elias, né? Ele mandou um anjo, né? Foi lá e deu alimento, né, para Elias, água. e ele voltou Glória a Deus. para resolver. Porque, como a palavra de Deus diz, se nós somos fracos, Isso. nosso Deus, ele é forte. Ele é forte, né? Glória a Deus. Ele é forte. Ele traz a gente para junto dele e diz assim, ó, você pode ser fraco, mas eu sou Deus. É. Eu sou Deus e eu cuido, eu fortaleço, eu estou aqui, né, para te cobrir, para te colocar debaixo das minhas asas. Amém. Eu gosto muito de orar, sempre quando eu oro, Senhor, eu digo, Senhor, me coloca e Isso. coloca a minha família embaixo das tuas isso asas, mesmo, porque tem que assim entregar. eu sei que eu estou segura. Amém. Né? Glória a Guarda-me, ó Deus. Deus, porque em ti confio. Amém. Como diz aí o Salmo, né? 91, o verso 7. E fizesse do Altíssimo a tua morada. Glória a Deus. Amém. Fizesse do Altíssimo a tua morada. Isso é lindo. Quando a gente faz do Altíssimo a nossa morada, verdade. a gente está protegido, né? Guardado pelo poder de Deus, né? Aí Glória a por isso Deus. ele diz: 1000 vai ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser não serás atingido por quê? atingido. Porque Glória a está Deus. protegido, É né? verdade. Embaixo das suas asas, né? Nosso É Deus muito é lindo. maravilhoso. Quando Deus fala isso, eu me emociono, porque é muito bom a gente ter essa experiência com Deus, sabe? A gente passa a ter essa confiança e a experiência que a gente vai passar, a gente vai poder consolar outras pessoas, certeza. trazer essas pessoas esse compromisso, né? De ter esse momento, mas não vai estar só. Você está sempre com Deus, porque Deus está ali contemplando. Agora você precisa orar para Ele entender. Se fortalecer. Entender, e ele é seu pastor e você é a ovelha do Senhor. E a ovelha precisa ouvir a voz do bom pastor, né? Verdade. Ele vai consolando a gente daquele momento que a gente está passando, e a gente depois vai sentir a presença do Espírito Santo. A gente só pode sentir quando a gente ora. Porque a gente vai sentir, vai chorar, tá para fora tudo, tá ali triste, mas a gente depois vai sentir o consolo, ele vai consolar. E nós Ele é o te- consolador, né? E nós temos que verdade. entender que somos livres, né? Olha, você tem que entender, você é livre. O inimigo, ele fica no nosso derredor querendo nos aprisionar, mas você é livre, porque Amém. Jesus Cristo, ele pagou o preço por mim e Amém. por você. Então, qualquer seta ao contrário que não venha da palavra de Deus, não receba. Você é livre. Amém. Você é livre para abraçar, você é livre para perdoar, você é livre para consertar coisas que tem que ser consertado na sua Amém. vida, que esteja ali paralisando. Muitas vezes Satanás, ele fica o tempo todinho, ó, com aquela seta, você errou, você mentiu. Quando você pede perdão a Deus, ele te perdoa. Então você é livre. Fale sempre a verdade, enfrente o que você tem que enfrentar. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus, ele quer ter esse encontro com você. Como é que Deus tem encontro com nós? Quando nós somos verdadeiros. É verdade. Né? Ele quer que a gente nos arrependa. Então, muitas coisas que hoje podem estar acontecendo na tua vida é porque você não se arrependeu. Muitas vezes está dentro da igreja, né? Recebe a palavra, mas não se arrependeu. Pois se arrependa, porque você é livre. Você vai ver que quando você tira tudo que não te agrada, que está em você, você vai sentir aquele leve, você vai se sentir leve, você vai sentir paz, sabe? Você vai sentir alegria. Por isso que no versículo, né, diz, né, em Mateus 11:28, diz o quê? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém. Deus quer aliviar a sua carga, né? Amém. Como é que você faz isso? Arrependendo, né? Amém. Glória a Deus, né? Amém. Se arrependendo. Se arrependendo, né? Amém. É aí onde a gente... O evangelho é uma coisa linda na vida do cristão. Como é maravilhoso desfrutar de tudo que o Senhor ele verdade, tem para sim. nos dar, para nos oferecer. Tudo que Deus ele oferece é maravilhoso, né? Glória a Deus. A vida eterna, a vida com Jesus, né? A vida de estar com Cristo, uma vida
correta, uma vida Íntegra, digna, né? íntegra, porque de onde foi, às vezes quando eu olho, de onde o Senhor me tirou Oxi. e onde Ele me Isso. colocou, Glória a Deus. ele me limpou, Ele me deu vestes novas, Amém. Ele Glória me a Deus. fez uma nova criatura, Ele Amém. transformou a minha vida. Amém. E isso é maravilhoso, só o Senhor tem o poder de transformar o seu íntimo, porque muitas coisas dentro de mim, Deus transformou, inclusive o meu temperamento. Que Inclusive tem que tirar, o meu isso que a temperamento, eu pedi a Deus que transformasse, Amém, porque eu glória sabia a que Deus. era algo que Deus ele não se agradava. É. Né? E a gente, até o que a gente recebe geneticamente, se a gente tiver fé e pedir ao Senhor, Ele trata. a gente é transformado, Ele Ele trata. trata. É. Ele faz você uma nova criatura, há uma renovação de vida, Ele faz um há vaso uma novo, transformação de atitude. Ele faz você um vaso novo, Glória a ele Deus. transforma a sua vida. E as pessoas olham assim, eita, é fulana de tal. Quem era, Nossa, né? quem era fulana de tal? Nem parece É ela, né? verdade. E aí O Evangelho. você falando sobre isso, aí Deus me fez lembrar desse versículo e fala exatamente isso. Como é que a gente vai ser renovado e transformado? Glória a Porque Deus. muitas vezes a pessoa está dentro do Evangelho tantos anos, mas não é lavado e regenerado. É verdade. Porque não teve um encontro com Deus de verdade. É por isso que existem atitudes que ainda não foram tiradas de dentro do cristão. Porque precisa passar por esse lavar regenerador do Espírito Santo. Então está aí na palavra, em Tito 3, verso 5, está dizendo assim: não por obra de justiça, É verdade. é por meio de nós, mas ele nos salvou mediante a fé e o lavar regenerador e transformador do Espírito Santo. Então tem que passar por esse lavar do Espírito Santo para verdade. você ser transformada de verdade. Porque muitas vezes está lá dentro da igreja um tanto comportamento e até você fica assim, pasma, né? Como é que a pessoa fez isso, né? Mas porque não foi lavada e regenerada. É o Espírito Santo que faz esse lavar, é de dentro para fora. É verdade. Porque muitas vezes as pessoas não conhecem esse Deus, porque ele não lavou de verdade. E é preciso ser lavado, regenerado, para transportar Cristo em todas as tuas ações. Amém. Quando você Amém, transporta Cristo e ele está dentro de você e você mostra para as pessoas e Cristo mudou sua vida, todo mundo fica maravilhado, né? E era eu, né? Eu fui lavada e regenerada. E eu Aleluia, mudei glória a Deus. porque Cristo me lavou e regenerou, transformou minha vida. Né? Não foi por obra, mas foi o lavar do Espírito Santo em nós. Amém. Estamos aqui, né, já encerrando o nosso último bloco. Se fosse da nossa vontade, passaríamos aqui com esse bate-papo, acho que a noite inteira. Glória a Deus. Estamos aqui com as diaconisas Deise Marques e Jaira, né? Elas são da Igreja Cristo Vive. E eu gostaria que vocês duas, né, fizessem as considerações finais para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, que foi uma bênção. Amém. Eu Glória tenho a certeza Deus. que Amém. muita gente vai ser impactada com essa palavra, Amém. né, com esses ensinamentos, com essas experiências Amém. que foram vividas aqui por nós e faladas diante a palavra de Deus. E eu gostaria que vocês dessem as conselhos, né, assim, finalizasse com um conselho. O conselho eu posso dar exatamente isso, né? Eu vivo, né? Eu vivo essa palavra. Então não adianta conhecer, e muita gente diz que conhece a Bíblia, né? Precisa viver. Mas precisa viver. Então a vivência é que traz maturidade espiritual. Amém. Porque a maturidade espiritual é na intimidade, né? Conhecer Deus na intimidade. É conhecer Deus porque Ele fez em mim, transformou minha vida, Ele vai transformar a tua. Amém. Quando Glória a você Deus. realmente se envolver com a palavra. Porque não adianta só conhecer, mas viver essa palavra. Praticar. Essa palavra que transforma e faz você um novo, né? Um novo cristão, uma nova criatura, como diz a palavra, né? Amém. Então isso é importante. Conhecer e viver. Qual o seu conselho? irmã O meu Deise? conselho é que não receba o que as pessoas falam de você, né?
Receba o que Deus diz sobre você. Amém. Então é Amém. isso que eu deixo para você, porque sofri muito com meu pai com as palavras, mas não aceitei. Por isso que hoje estou aqui vivendo o que Deus tem de melhor para a minha vida Amém. e para a sua vida. Amém. Amém. Glória a Amém. Que Deus abençoe você e que essa palavra ela chegue ao seu coração e tenha um poder transformador, o poder do evangelho, o poder que Amém. transforma. Então, leia a palavra, Amém. Glória a Deus. coma a palavra, mastigue a palavra, Amém. E guarde pratique, né? a palavra no seu coração e o mais importante, pratique. Amém. Amém. Que Deus Glória a abençoe a tua Amém. vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.